Olá, boa tarde para você, meio-dia, 29 minutos. Começamos o Bahia Meio-Dia desta segunda-feira, abrindo com imagens do centro de Barreiras, a BR-242, as avenidas laterais. Um comecinho de tarde bem quente aqui na cidade, 33 graus de temperatura e o céu ainda repleto de fumaça proveniente das queimadas. Faz calor em Barreiras. Neste início de tarde de segunda-feira, as imagens ao vivo do centro da cidade. E a gente vai logo fazer um contato com a Aline Miranda, que hoje está no bairro Santa Luzia. Vamos conversar então ao vivo para saber qual o destaque que a Aline traz para esta edição de segunda-feira. Bem-vinda, boa semana, bom trabalho. Boa tarde para você, Aline. Boa tarde, Carlos. Bom trabalho para todos nós e uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Carlos, eu estou aqui exatamente em frente à base comunitária de segurança da Polícia Militar, que tem aqui na divisa entre os bairros Santa Luzia e Sombra da Tarde, justamente para a gente trazer uma informação sobre uma situação que aconteceu no fim de semana. O policial militar que estava aqui no plantão conseguiu salvar uma criança que estava engasgada. Essa criança de menos de 2 meses de idade. Daqui a pouquinho, aqui no Bahia Meio-Dia, nós vamos voltar trazendo informações, como foi que aconteceu, o desfecho dessa história e também trazer os detalhes como está o estado de saúde dessa criança, tá bom? Eu volto já trazendo todos os detalhes. Ok, Aline, muito obrigado. Já falamos ao vivo de novo contigo. E em Barreiras, o Rio Grande ganhou uma atenção especial nesse fim de semana. Voluntários, mergulhadores, bombeiros e militares participaram do 7º mutirão de limpeza, que faz parte da Semana Nacional do Cerrado. O esforço coletivo retirou do rio toneladas de lixo. Já a gente mostra então uma reportagem completa desse mutirão de limpeza que aconteceu no último sábado. E quem está por aqui também é o Gabriel Pires, que vai antecipar para a gente, ao vivo, de Luiz Eduardo Magalhães, qual o destaque que ele traz para essa edição de segunda-feira. Está aqui o Gabriel, então, no CTG da cidade. Bem-vindo, Gabriel. Boa tarde, boa semana para você. CTG Sinuelo dos Gerais, Carlos. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Nós estamos aqui porque começou neste final de semana as comemorações da tradicional Semana Farroupilha. E durante toda essa semana aqui em Luiz Eduardo serão realizadas atividades destacando a tradição e a cultura gaúcha. No Bahia Meio-Dia de hoje você também vai ver informações sobre a solenidade da festa de Nossa Senhora da Soledade lá em Bom Jesus da Lapa. Essa que é a segunda maior romaria da capital baiana da fé. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires. Já ele volta ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E mais, previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste, muita notícia, muita informação. Segunda-feira, 15 de setembro de 2025. O Bahia Meio-Dia está só começando. Meio-dia, 35 minutos, estamos voltando com imagens ao vivo de Botirama, aqui no oeste do estado, com flagrante de queimada. Veja ali, tendo a ponte de Botirama como referência, você vê ao fundo, então, as colunas de fumaça subindo, mais focos de fogo na serra de Botirama, uma imagem triste, né? Lamentável, muito sol e muito calor, 33 graus de temperatura e o fogo aparecendo mais uma vez. A gente segue então falando de queimadas aqui no oeste do estado, porque de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um incêndio de grandes proporções foi registrado às margens da BR-349. Isso foi pertinho do município de Serra do Ramalho. Aí estão as imagens, as equipes combateram diversos focos de fogo na vegetação seca. Ainda, falando sobre queimadas, nós recebemos há pouco a informação de um acidente envolvendo vários veículos na BR-242. Isso foi na saída de Luiz Eduardo Magalhães.
Segundo as primeiras informações, a fumaça de um incêndio às margens da rodovia teria reduzido a visibilidade dos motoristas e provocado um engavetamento. Olha só, ao longo dessa edição, caso surjam novos detalhes sobre esse assunto, a gente volta a atualizar você aqui mesmo no Bahia Meio-Dia. Agora vejam só, momentos de desespero. Um bebê de apenas 1 mês e 20 dias foi salvo de um engasgo no bairro Santa Luzia, aqui em Barreiras. As imagens registraram a aflição dos pais do bebê, que correram até a base comunitária de segurança em busca de socorro. A Aline Miranda tem todos os detalhes ao vivo para a gente. Eu imagino o desespero, que tomou conta dessa família numa situação tão difícil, Aline. O que você conseguiu apurar para a gente? Pois é, Carlos, a gente que tem criança em casa fica imaginando a situação. E de acordo com informações da Polícia Militar, os pais dessa criança moram aqui próximo e no sábado à noite chegaram batendo aqui na base comunitária de segurança, que fica entre os bairros Santa Luzia e Sombra da Tarde, justamente porque uma criança de apenas 1 mês e 20 dias apresentava esse quadro de engasgo. Segundo a Polícia Militar, o policial que estava no serviço no plantão, ele prestou os primeiros e imediatos primeiros socorros para tentar fazer o desengasgo dessa criança. Ao mesmo tempo, ele também pediu apoio de uma guarnição que se deslocou rapidamente aqui para a base comunitária. Aí eles encontraram essa criança que estava com sinais de engasgo. A polícia conseguiu ainda desengasgar, mas junto com essa base, com a guarnição que vieram até a base, eles foram a caminho da UPA aqui de Barreiras. Neste caminho, eles encontraram a unidade do SAMU e foi aí que o pessoal do SAMU assumiu o atendimento especializado, realizou aí a transferência da criança para o Hospital do Oeste. Graças a essa resposta rápida, o bebê foi desengasgado. De acordo com a PM, o bebê teve alta por volta de 1h da manhã de ontem. Ele passa bem e todo mundo está feliz com essa situação agora, tudo bem, tudo em paz. De acordo com a PM, eles estão fazendo uma campanha interna para arrecadar fraldas para essa criança que é gêmea de uma outra menina de apenas 1 mês e 20 dias. A gente conversou com uma médica pediatra que fala para a gente os cuidados que os pais devem ter em casa para caso aconteça algum engasgo e eles possam fazer esse procedimento rapidamente. Vamos conferir. Geralmente as crianças, a partir dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, é importante que todas as pessoas que estão com a criança saibam fazer a manobra, porque é muito comum no início a criança começar a engasgar com alimentos e também a criança começa a perceber objetos, já começa a colocar objetos na boca. E é muito comum crianças de 6 meses até 7 anos de idade também colocarem, mesmo crianças maiores, colocarem objetos na boca e se engasgarem com aquele objeto. É muito comum com moeda, com balão. Então, balão é uma coisa que não deve deixar próximo de criança. A partir de 1 ano de idade, a gente já não consegue, se a criança já está andando, a gente não consegue mais colocar uma criança grande no braço. Então, a manobra é a mesma do adulto, só que a criança vai estar em pezinha, a gente ajoelha para colocar o joelho no meio das pernas da criança, e aí eu junto uma mão sobre a outra e vou fazer em formato de alavanca, como se fosse um J, na região do estômago. Aqui a gente tem um ossinho, que é o externo, desce um pouquinho a parte mole. É nessa parte molinha aqui, que é o estômago, que a gente vai fazer essa pressão. E a gente lembra que essa entrevista passou recentemente em nossa programação justamente porque acompanhamos outros casos de engasgo de crianças. A médica, ela ressaltou aí crianças a partir de 6 meses. No entanto, este caso que aconteceu aqui na unidade da base comunitária de segurança foi com uma criança de menos de 2 meses. Por isso, todo cuidado é necessário. De acordo com os pais dessa criança, ela engasgou porque demorou de arrotar, como todo mundo costuma dizer. Por isso, a gente pede sempre que tenham muita cautela com crianças em casa e caso não saibam fazer esse tipo de socorro, liguem imediatamente para o SAMU ou procurem alguém que possa fazer uma manobra rápida. Essas são as informações. Carlos, eu volto com você. Exatamente, porque muitas vezes, mesmo sabendo, a pessoa está tão nervosa, né, Aline, que não dá conta de fazer o procedimento. Muito obrigado, então, Aline Miranda falando com a gente ao vivo, direto do bairro Santa Luzia.
E o Bahia Meio Dia vai fazer uma pausa rapidinha e já já tem outras notícias da região oeste ao vivo para você. 12h41, a gente volta já. Voltando, as imagens agora são de Correntina. Lá nós temos o céu um pouco mais azul, né? Uma imagem bonita nesse comecinho de tarde. Não tem fumaça, mas o sol está bem forte, 32 graus de temperatura. As imagens do Ranchão, no centro da cidade, meio-dia e 44 minutos, Correntina ao vivo. Gente, foi finalizada no sábado passado a programação da Semana de Preservação do Cerrado, que teve vários eventos ambientais e ecológicos alertando para a necessidade das pessoas cuidarem mais desse bioma tão diverso e tão importante. No Rio Grande, um dos principais afluentes do Rio São Francisco teve uma ação para limpar as margens. Mergulhadores também tiraram lixo de dentro do rio. A concentração foi na Praça Landulfo Alves, às margens do Rio Grande. Aqui a turma que participou da ação ambiental ficou sabendo como o mutirão iria acontecer. E este ano, como novidade, teve distribuição de kits para quem trabalhou como mergulhador. Existe o pé de pato, também o óculos de mergulho e também o respirador. Então todo esse equipamento, esse EPI, é utilizado pelos mergulhadores para realizar a limpeza. Então uma forma de compensar o trabalho, né, diante essa ação importante aqui na Semana do Cerrado. O Rio Grande é um dos principais afluentes do São Francisco, um patrimônio de barreiras. Como a cidade se desenvolveu às margens dele, nem sempre esse presente da natureza é respeitado como deveria. As agressões que ele sofre diariamente impressionam quem conhece cada curva deste lugar e cresceu às margens do rio. A gente vê muitas coisas que não deveria instalar. Por exemplo, geladeira, já tiramos carcaça de carro, muito pneu, entendeu? Então o pessoal não se conscientizou ainda para essa questão, né, do nosso meio ambiente. O pessoal tem que ter mais um pouco de consciência para que nós possamos cuidar melhor dos nossos rios. Esse mutirão de limpeza do Rio Grande acontece sempre nesta época do ano e faz parte da programação da Semana do Cerrado, para defender esse bioma que é tão importante para a manutenção da vida das pessoas. Iniciamos em 2017, né? A primeira edição do mutirão de limpeza do Rio Grande, onde nós coletamos dentro do rio mais de 48 toneladas e na última edição que nós realizamos, nós colhemos só 6 toneladas. É sinal que nós estamos atingindo nosso objetivo, que é levar a sociedade uma reflexão sobre a importância de Rio Grande como o maior patrimônio natural que tem aqui no oeste da Bahia, né? Pela necessidade, tanto como abastecimento de água, agricultura, que nós estamos no Cerrado, o maior celeiro de produção agrícola do estado da Bahia, e então nós com isso nós estamos chamando a sociedade para ter a consciência que sem água a gente não vive. Então o Rio Grande é o patrimônio não só de Barreiras, mas como do oeste da Bahia como um todo. Para facilitar o recolhimento daquilo que não tem mais serventia nenhuma, a não ser poluir, além dos mergulhadores, o mutirão teve muitos voluntários, de várias instituições. O 4º BEC trouxe soldados do batalhão. O Corpo de Bombeiros disponibilizou embarcações, uma estrutura ampla, complementada pela força de vontade de quem se predispôs a ajudar por respeito à natureza. Esse momento aqui é de suma importância para o nosso meio ambiente, para a nossa sociedade e está colaborando nesse dia, né? O trabalho de limpeza do rio durou a manhã inteira e o resultado foi esse aí. Mesmo que a quantidade tenha sido menor em relação a anos anteriores, dá para ver que ainda falta muita consciência ecológica por parte das pessoas. Imagina só, um sofá jogado às margens do Rio Grande. Sinal de que ainda precisamos cuidar bem mais daquilo que a natureza nos oferece de graça para o nosso lazer e nosso sustento. Acho bastante importante esse momento aqui, principalmente para nós que somos jovens, estar dentro da sociedade, contribuindo para esses momentos.
E, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram retiradas das margens e de dentro do rio quase 4,5 toneladas de lixo e outros resíduos, como a gente acabou de ver nas imagens. O trabalho de recolhimento se estendeu também a áreas próximas ao centro histórico e foi feito pela equipe de catadores da Prefeitura de Barreiras. Agora a gente fala das tradições gaúchas que estão em destaque no oeste da Bahia, nessa semana tão importante para quem nasceu no sul do país. Em Luiz Eduardo Magalhães, a Semana Farroupilha já começou e o CTG da cidade preparou uma programação especial. Vamos conversar então com o Gabriel Pires ao vivo. A turma já está mobilizada aí, Gabriel, para as comemorações dessa semana tão marcante? Semana de tradição, de cultura e de muita amizade, Carlos. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. As atividades da Semana Farroupilha começaram no final de semana com a prova de laço, também com o churrasco, hasteamento do pavilhão e a cavalgada, a tradicional cavalgada da família da Semana Farroupilha. Eu estou aqui com a Ana Simeonato, patroa do CTG Sinuelo dos Gerais. Ana, muito boa tarde. Começou no final de semana, mas durante essa semana tem mais atividades. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a nossa semana iniciou-se no sábado, pela manhã, com uma cavalgada pelas ruas da cidade, onde foi até o Poço Imperador, onde foi acendida a chama crioula, lá onde foi a primeira sede nossa do CTG Sinuelo dos Gerais. De lá retornamos para o cemitério, onde foi feitas as homenagens, e após isso foi servido um churrasco na parte da campeira, e logo à tarde tivemos provas de laço, brincadeiras de concurso de dança com as crianças. Passamos o final de semana reunidos na parte da campeira. Qual a importância de manter viva essa tradição das pessoas que nasceram no sul, mas também aquelas que são descendentes? A importância do CTG é realmente passar para essas crianças, porque lá no sul a gente vivencia isso no dia a dia, né? E aqui nem todos têm essa vivência. Então nós passamos para nossos filhos. Eu sou paranaense, filha de gaúchos, mas meu filho é baiano. Então assim, a gente traz a cultura dos meus pais, que foi passada para mim, e a gente passa para os nossos filhos, né? Então que eles levem o gosto, o amor pela tradição, pelos costumes, né, que eles levem para diante, para as suas futuras famílias. Estávamos conversando antes aqui e você falou que as atividades aqui no CTG acontecem durante toda a semana. Toda semana tem algo acontecendo aqui dentro. De segunda a sexta nós temos os ensaios das invernadas, aqui no salão principal, e final de semana nós tem os treinos de laço, né, as provas, competições a cavalo, que ocorrem na parte da campeira. E qual a programação para essa semana? Sei que vai ter missa, vai ter dança. Isso, sábado, na sexta-feira nós teremos a missa, dia 19, às 19h30, teremos a missa. Ela é num formato um pouco diferente, ela é num linguajar mais gaúcho, então os comentários, a liturgia, ela tem um linguajar mais tradicionalista, que ela vai ocorrer aqui no CTG. E no dia 20, no sábado, nós teremos o jantar italiano, onde também, logo após o jantar, terá a apresentação das invernadas, da invernada mirim e da juvenil. Terminando as apresentações das invernadas, a gente tem um baile, que é tradicional do povo sulista, né? Todo sulista gosta de um bom baile. Então nós teremos um baile logo após a apresentação das invernadas. Ok, Ana, muito obrigado. Parabéns pela organização. Tá aí, Carlos. Programação da Semana Farroupilha, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. É com você. Muito obrigado, Gabriel. Que legal, hein? No CTG Sinuelo dos Gerais é uma patroa que comanda tudo. Obrigado, então, também a Ana Simeonato pela participação. Agora a gente vai para mais um intervalo comercial e já tem outras informações aqui no Bahia Meio Dia para você nesta segunda-feira. 12h52 agora. Cinco minutos para 1h da tarde, imagens ao vivo do centro de Bom Jesus da Lapa, céu bonito, né? Azulzinho, sem nenhuma nuvem, mas está difícil para suportar a temperatura. 34 graus agora e só 16% de umidade relativa no ar. Uma segunda-feira quente daquele jeito. As imagens ao vivo, então, da capital baiana da fé para você.
E a gente faz um novo contato com o Gabriel Pires, ele está em Luiz Eduardo Magalhães e agora fala de religiosidade. Ele atualiza para a gente os detalhes da Romaria de Nossa Senhora da Soledade, que acontece sempre em Bom Jesus da Lapa. Gabriel, quais são as informações ao vivo para a gente, hein? Hoje é o grande dia festivo que marca aí a comemoração pelos 73 anos de devoção dessa Romaria da Mãe da Soledade, viu, Carlos? As atividades, as celebrações começaram hoje por volta de 7 horas da manhã. A celebração de Nossa Senhora da Soledade, a copadroeira de Bom Jesus da Lapa, ela tem como tema Somos Romeiros e Peregrinos da Esperança, com o Bom Jesus e a Mãe da Soledade. Começou 7 horas da manhã, a missa solene. À tarde, por volta das 17 horas, tem a procissão da catedral até o santuário e às 18 horas a celebração de encerramento. A gente acompanha essas romarias, a capital baiana da fé, há vários anos. É uma grande tradição que reúne milhares de romeiros que vão lá expressar a fé, reforçar os pedidos e, claro, agradecer pelas graças alcançadas. Festa de Nossa Senhora da Soledade, que neste ano aí comemora 73 anos de devoção. Carlos. Muito obrigado, então, pelas informações, mais uma vez ao vivo. Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Lembra que a gente falou no comecinho do jornal de um acidente que aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães? Então, agora a gente vai atualizar os dados envolvendo esse acidente que teve diversos veículos na BR-242. Olha as imagens aí do que aconteceu. A gente está conferindo as imagens, então, desses veículos envolvidos no acidente na BR-242. Dá para ver que alguns ficaram bastante amassados realmente em função da batida. Esse acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã, né, pertinho do meio-dia, próximo ao Distrito Industrial de Luiz Eduardo Magalhães, BR-242, saída para Tocantins. As informações iniciais indicam que cerca de 9 veículos se envolveram no acidente. E como é possível ver nas imagens aéreas, né, um foco de incêndio na lateral da pista fez com que um motorista freasse bruscamente por conta da fumaça na via, resultando numa sequência de batidas traseiras. Dá para ver realmente o terreno completamente queimado, né, totalmente preto por conta do fogo. A gente agradece ao Marlon Ferraz, né, que é nosso parceiro do Blog Braga e enviou as imagens para que a gente pudesse mostrar ainda nesta edição de hoje. A Sutrans já está no local, então, para controlar a situação. Não há relatos de pessoas feridas com gravidade. Ainda bem. Vamos manter um contato agora com a Camila Oliveira. Ela está em Salvador e atualiza para a gente como ficam as temperaturas para hoje em Barreiras e também em outras cidades da região oeste. Semana começando com calor e tempo seco. Oi, Camila, boa tarde. Bem-vinda. Oi, Carlos, boa tarde para você, uma excelente segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, semana novinha começando e é a última semana do inverno. Se já está quente, significa que é preciso aguentar, porque vai esquentar mais, inclusive com possibilidade de onda de calor mais para o fim da semana. Eu vou ali acompanhando para poder dizer se de fato vai se configurar isso na prática. Por enquanto, temperaturas dentro do normal, mas já elevadas. A gente tem aqui esse céu em Botirama completamente limpo e vai ficar desse jeito em todo o oeste baiano. Barreiras com máxima prevista de 36 graus, ventos ali chegando a 29 km por hora. Tem 2 alertas valendo hoje, divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, todos 2 sobre baixa umidade relativa do ar. O clima que continua seco demais. Para Barreiras, umidade entre 20% e 30% é o alerta amarelo. Para Santana também alerta amarelo, umidade em 22%, temperatura chegando a 35 graus. E onde está a situação mais crítica? Ali na parte já mais da divisa, Correntina, por exemplo, alerta é laranja, umidade pode ficar abaixo dos 20% em alguns momentos do dia. Temperatura chegando a 35 graus. Por enquanto é isso, tá? Eu vou monitorando tudo aqui e a gente vai se encontrando ao longo dessa semana. Até mais. Muito obrigado, Camila, né? Sempre muito bem informada com os detalhes do tempo. E neste domingo, Santa Maria da Vitória, aqui no Oeste, recebeu a primeira etapa do circuito UFOB de corrida de rua.
O evento esportivo contou com cerca de 150 atletas participando da prova, que teve 5 quilômetros de corrida e mais 3 de caminhada. Realizada pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, essa prova tem mais 4 etapas ainda, viu? Em outubro, em Barra e em Barreiras, em novembro, Luiz Eduardo Magalhães e também Bom Jesus da Lapa. As inscrições são de graça e podem ser feitas sempre no site da UFOB. É só acessar. E o Bahia Meio-Dia de hoje termina aqui. As outras notícias da região oeste a gente confere amanhã, a partir das 12h30. Vou estar te esperando. Boa tarde, ótima semana para você. Até amanhã.